Judas 8, nós vamos ler do 8 ao 13. Já vamos adiantando aos irmãos que nosso objetivo é fazer mais de uma exposição neste texto. Já vou adiantando aos irmãos o título do sermão, que é Marcas distintivas dos apóstatas. Marcas distintivas dos apóstatas, a primeira parte. Diz a infalível palavra de Deus: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, deste desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, eis um momento de expor, Senhor, a Tua bendita palavra, Senhor. Palavra perfeita, justa, ó Deus, preciosa, mais do que ouro, mais do que finas joias. Palavra, Senhor, que conduz o homem a compreender o que ele é, quem Tu és, ó Deus, qual o objetivo das nossas vidas, qual o propósito, ó Deus, de todas as coisas. Senhor, nesse momento que Teu Espírito, ó Deus, nos dirige, Senhor, para expor, e, ó Deus, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, ó Deus, não apareçam, mas que Cristo Jesus, ó Deus, apareça, que Teu Filho seja enaltecido, ó Deus, por meio desse texto que apresenta, Senhor, diretamente, ó Deus, a divindade de Jesus, mas também, ó Deus, mais um perigo para a igreja. Nos concede, ó Deus, a graça de falar com autoridade, Senhor, com clareza, e o Senhor conceda também ouvidos, ó Deus, entendimento a todos quantos, ó Deus, chegarem a ouvir, Senhor, essa pregação. Que o Senhor se digne em trazer salvação, em conceder um alerta, em preparar a igreja, a Tua igreja, a igreja verdadeira, Senhor. Os Teus santos, os Teus eleitos, os Teus escolhidos. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Marcas distintivas dos apóstatas, parte 1. Irmãos, nos nossos dias, eu sei que inclusive muitos de nós está padecendo por conta disso, inclusive também nós, nossas famílias, nossos filhos, estão padecendo por causa da circulação muito grande de vírus, nessa época do ano. Inclusive até os médicos têm dificuldade, de diagnosticar com precisão. Dizer, olha, o problema é exatamente esse vírus aqui. Em geral, se diagnostica como uma virose, E não é incomum eles solicitarem exames complementares para poder verificar isso. Sintomas são muito parecidos uns com os outros.
Algumas viroses trazem sintomas que são confundidos com outras doenças, que também nos acometem, como, por exemplo, rinite, sinusite, etc. Essas viroses assim que são classificadas como respiratórias, elas apresentam alguns sintomas. As respiratórias têm sintomas que você pode diagnosticar. Apesar de umas se confundirem com outras, algumas outras você já pode diagnosticar. Apresentou aqueles sintomas básicos, 2, 3, 4 sintomas. O médico, opa, já é uma virose respiratória. Por quê? Porque ela tem características, né? Ela tem marcas. Elas trazem sintomas característicos e quando eles são verificados em conjunto, então se identifica. Essa é uma virose respiratória, apesar da origem ser de vírus diferentes. No que diz respeito, irmãos, ao texto que lemos, os irmãos veem a correlação com essa palavra introdutória, temos algo bem semelhante. E o objetivo de Judas é capacitar os crentes para diagnosticar, por meio de determinadas marcas distintivas, os apóstatas. Inclusive, assim como há variedade de vírus que causam viroses respiratórias, também existem apóstatas e falsos mestres que causam estragos igualmente danosos nas igrejas. Iniciaremos hoje o primeiro sermão sobre as marcas distintivas dos apóstatas que Judas nos expõe. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque conhecendo bem as características desses impostores que tentam se travestir de cristãos, a igreja tem melhores condições de se proteger de uma enorme quantidade de males, tanto para o seu presente como para o seu futuro. Então a pergunta é: que marcas distintivas dos apóstatas Judas nos mostra? Judas nos expõe? Judas nos dá a conhecer para que nós possamos ficar capacitados para diagnosticar, para identificar estes impostores dentro da igreja, porque eles são inevitáveis. Talvez isso nos ajude a ficarmos mais atentos. Eu quero lembrar novamente aos irmãos como Paulo agiu lá com os presbíteros, quando chamou os presbíteros de Éfeso, quando ele disse: eu sei que quando eu sair daí, vão se introduzir, vão entrar no meio de vocês lobos. Paulo está nos dizendo, irmão, Judas está nos dizendo, Pedro está nos dizendo, que isso é inevitável. Então, se é uma coisa inevitável, nós devemos nos preparar bem para ela. Que marcas Judas nos mostra? Marcas distintivas, marcas características, que quando elas vão aparecendo, e quando você vai identificando mais de uma marca numa determinada pessoa, está aí, você pode diagnosticar como um apóstata. Que marcas são essas? Eu quero trazer algumas hoje e outras a seguir, para que possamos ficar bem atentos. E entendendo essas marcas e as suas consequências, ficarmos mais alertas. A primeira marca distintiva, irmão, de um apóstata, que Judas nos mostra, é que eles são sonhadores alucinados. Veja, a parte A do versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que uma marca muito forte dos apóstatas é viverem em um mundo paralelo. Eles vivem num mundo que eles mesmos criaram para si e para os seus seguidores, e isso é muito comum acontecer. Os irmãos vão ver, à medida que os irmãos ficarem atentos à exposição, vocês vão rapidamente identificar. Se é que os irmãos já não têm essa capacidade. Mas atente para você ficar mais ainda preparado.
O apóstata, ele vive no mundo, ele vive nesse sonho. O que é isso? São ambientes, irmãos, onde determinada teologia ou ideologia domina. Como é que isso acontece? Eles fazem a leitura do mundo, a leitura da situação, de todos os acontecimentos, dos fatos, por meio da sua própria ótica, da sua própria visão. Mas claro que esse entendimento que eles têm do mundo não corresponde àquilo que acontece, não corresponde ao real. Nós temos um exemplo, irmãos, que ajuda muito na compreensão, que é, dentro da teologia, o que normalmente se classifica como batalha espiritual. Há pessoas e grupos que supervalorizam a ideia de batalha espiritual. Eles criam um conceito de atuação maligna que não está na Bíblia. Então eles vão criar, veja, eles vão criar. Eles são sonhadores alucinados, eles criam isso a partir das suas ideias, da sua concepção, da sua teologia, da sua doutrina, do seu mundo. Porque eles colocam Satanás num grau de importância e poder que ele definitivamente não tem, numa posição que ele definitivamente não está. Para essas pessoas, tudo o que acontece consiste numa batalha espiritual e toda e qualquer adversidade é culpa do diabo. Tem gente que até enxerga Satanás como um tipo de Deus do mal, que possui completa autonomia nas suas ações. E isso, de fato, irmão, não acontece. Satanás, eu diria, até gostaria que fosse assim. Ele gostaria que tivesse esse poder todo que as pessoas dão para ele, mas ele não tem. Algumas das práticas mais conhecidas desse meio, dessa concepção de batalha espiritual, é quebra de maldição. Os irmãos já ouviram falar nisso? Quebrar. Quando analisa determinado acontecimento na vida de uma pessoa, eles vão interpretar como o quê? Eles olham, observam e dizem, isso aqui é uma maldição hereditária. Nós precisamos trazer o irmão, fazer uma corrente de oração, uma campanha. E muitas igrejas, inclusive muitas igrejas, eles fazem programações específicas durante o dia da semana para a quebra de maldições. Eles identificam isso nas pessoas. Eles fazem um mapeamento espiritual. E eles agora vão identificar espíritos. E alguns têm espíritos específicos, espíritos territoriais, espíritos que atuam nessa área. Na saúde, nas finanças, na família. Eles saem diagnosticando. Eles creem até em possessão demoníaca de cristãos verdadeiros. Irmãos, essas pessoas fazem propaganda enganosa de Satanás, fazem marketing para ele, para lhes atribuir um valor e um poder que ele não tem. Sonhadores alucinados. Por que sonhadores? De onde é que eles tiraram isso? Normalmente são o quê? Revelações. Não tiraram da Escritura. A Escritura não dá base para isso. Não para esse entendimento. A verdadeira interpretação não tem isso. A verdadeira batalha espiritual nós podemos encontrar lá em Efésios capítulo 6. Lá está descrito o inimigo, as suas características, com que armas nós devemos lutar, com que disposição. Paulo diz em oração, perseverança, súplicas. E em Colossenses 2, irmãos, especificamente no versículo 15, a Bíblia diz que a batalha espiritual é uma guerra vencida. Jesus já impôs uma derrota esmagadora a Satanás. Nos evangelhos já está dito, o valente veio e prendeu e amarrou. O valente está amarrado. Jesus já venceu. Na cruz ele triunfou sobre os poderes malignos. Despojou os principados e as potestades. Nos diz que a obra de Cristo, a palavra de Deus, nos diz que ela é perfeita, é suficiente. Ela não precisa de complementos humanos. Não é o crente, irmãos, que destrona os espíritos malignos. Porque eles já foram despojados por Cristo Jesus.
Então a nossa guerra, de certo modo, é uma guerra vencida contra o inimigo derrotado. É uma guerra que quem faz parte dela e quem persevera já tem a vitória garantida. A Bíblia diz isso. A vitória já é certa. Vejam, irmãos, os apóstatas não apenas creem na mentira de Satanás, como também fazem propaganda de Satanás. Eles ensinam e divulgam uma mentira. Mas uma mentira não só a respeito de Satanás, uma mentira a respeito de Cristo também. Porque nenhum apóstata vai pregar que Cristo é plenamente suficiente. Nenhum apóstata vai dizer que a obra de Cristo não precisa da sua ajuda, da sua contribuição. Ou seja, ele sempre vai dizer que Cristo precisa de você. Deus precisa de você. O reino de Deus precisa de você. Por que isso, irmãos? Porque eles têm sonhos e visões que dizem ter vindo da parte do próprio Deus. Não é verdade, irmãos, que a maioria fala de ter sonhos? A grande maioria. Que dizem ter recebido uma revelação, e uma revelação diretamente da parte de Deus. Que dizem ter uma palavra profética e que todos deveriam ouvir e acreditar, inclusive de maneira até fazendo uma pressão psicológica. Você ouça essa palavra. Você não duvide, mesmo que não haja qualquer base bíblica para isso. Quantas pessoas, eu pergunto, não têm seguido apóstatas? Observe que essas pessoas se introduzem nas igrejas, e elas começam a manifestar suas heresias. Principalmente nas igrejas que facilmente abrem as suas portas, facilmente concedem as conhecidas oportunidades. Aí é que a heresia entra fácil, irmãos. Veja, preste atenção. Atentem para os irmãos verem como uma igreja que não age de acordo com a Escritura, que não tem sua programação, que não tem sua liturgia, conforme Deus determinou, como ela fica susceptível para a ação de Satanás, a ação de falsos mestres, a ação de apóstatas. Elas abrem, elas com muita facilidade permitem que as pessoas que normalmente têm uma boa oratória possam se dirigir à igreja, possam trazer uma palavra, possam abrir a Bíblia e dizer aquilo que eles entendem de determinado texto. E nos dias de hoje, irmão, na grande maioria das igrejas, infelizmente, ou em muitas dessas igrejas, é mais fácil esse tipo de pessoas serem bem recebidas e passarem a ser respeitadas depois que dizem ter recebido uma revelação. Não é verdade? Eles recebiam uma revelação. Eu quero trazer uma palavra aqui. Elas são muito mais recebidas. Sua palavra tem muito mais receptividade do que alguém que se esmera na Escritura, vive em oração e traz todos os desígnios de Deus, mas faz isso por meio de uma pregação. Abre a Escritura, lê a Escritura, explica a Escritura e aplica a Escritura. Infelizmente, irmãos, as pessoas preferem os sonhadores alucinados, preferem os místicos, preferem ouvir dos mistérios do que os verdadeiros profetas, que nada mais são do que pregadores fiéis. A primeira marca distintiva de um apóstata é ser um sonhador alucinado. E isso nos leva à segunda marca, trazida por Judas. No mesmo versículo, na subsequente, a marca de sonhadores alucinados tem que eles contaminam a carne. Ou seja, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne. Significa dizer o quê? Que eles, a segunda marca do apóstata é ser um imoral. Vou explicar isso para os irmãos.
Há intérpretes da Escritura que ligam também a marca de sonhadores alucinados à impureza, que corrobora com a frase seguinte, né? Não só contaminam a carne. Calvino diz que eles poluíram sua carne como se estivessem sonhando, por meio das quais ele denota sua estúpida afronta. Como se Judas tivesse dito que eles se abandonaram a todos os tipos de sujeira que os mais perversos abominam, por meio de um modo metafórico de falar. Eles eram estúpidos que se entregavam sem qualquer vergonha a todo tipo de baixeza. Meus irmãos, é a lei de Deus, é o temor a Deus, é o temor à sua santa lei que refreia o homem da baixaria. Quem dá ouvidos a sonhadores alucinados tem uma grande chance de cair na impureza. É a sã doutrina que faz o homem trilhar pelas veredas da santidade e da piedade. A falsa doutrina engana o homem de tal maneira que, com o tempo, ele vai ceder com muita facilidade à imoralidade, porque não há freios, não há retenções espirituais no falso evangelho. Então, aos poucos, a carne vai sendo alimentada, o coração satisfeito, e como o coração é enganoso, as tramas para o pecado vão encontrando guarida, e a resistência é minada. Na maioria das vezes, os freios de falsos ensinos são meramente freios morais. Freios morais, que vêm por meio de costumes, práticas, usos dentro da igreja. Vem por meio de algo que é estabelecido pelo homem que tem aparência de espiritualidade. Veja, irmão, se não é isso que Paulo nos diz, segure Judas aí, abra sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20. Colossenses 2, 20. Acompanhe atentamente comigo essa leitura. Colossenses 2, 20. Diz a palavra de Deus: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Que ordenanças são essas? Humanas. Veja, Paulo vai dizer 2 pontos: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Preceitos e doutrinas dos homens. Paulo pergunta: pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência, parecem algo que é sábio, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. O que é um rigor ascético, irmãos? É a mortificação dos sentidos, para você se entregar às práticas espirituais. Você se restringe de determinadas coisas, inclusive de satisfações que não são pecaminosas, prazeres legítimos que Deus deu, em nome de uma prática espiritual que não tem poder nenhum. Por isso que Paulo diz: todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não é muito difícil lembrarmos de exemplo de alguns apóstatas, de falsos mestres, que caíram mediante uma contaminação, um pecado, como o adultério, que causaram um grande escândalo, mas depois de um tempo não se importaram e continuaram sua trajetória religiosa, continuaram a ser líderes, falsos mestres, como os homens de Sodoma e Gomorra, que Judas traz como exemplo, que Pedro também nos traz como exemplo, que não estavam nem aí para as consequências dos seus atos, apesar de advertidos.
Esses apóstatas, falsos mestres, tentaram de alguma forma justificar suas atitudes erradas, pecaminosas, imorais, e seguiram em frente. No Brasil, temos hoje um que possui milhares de seguidores, que fala com toda tranquilidade que não há incompatibilidade com a prática homossexual e os ensinamentos de Cristo. Porque diz ele, Cristo nem se preocupou com isso, meus irmãos. Vocês viram Cristo tratando disso? Ele diz, você viu Jesus abordando esse tema nos evangelhos? Defende o herege. E ele com isso quer justificar. Não, Cristo está preocupado com isso, não. Com outras coisas mais importantes. Vamos nos atentar ao que Cristo trouxe de importante. E ele vai definindo o que Cristo disse que era importante e o que não era importante. Ele vai dizendo na Bíblia, isso aqui é importante, isso aqui não é. Isso aqui foi Cristo que disse, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é. Essa palavra aqui é de Paulo. Paulo estava falando no seu contexto, na sua cultura. Paulo ainda era muito machista, então essas coisas não servem, essas outras servem, e ele continua na sua vida imoral. Já vi, irmãos, já tive conhecimento de crentes em igrejas reformadas que pararam para ouvir esse herege. Hoje em dia está fácil, né, com a internet, mas eu espero sinceramente que hoje não façam mais isso, por amor às suas próprias almas. Vejam, irmãos, voltemos ao versículo 8. Voltemos ao início do versículo 8. Judas diz, ora, estes da mesma sorte. Por que Judas diz isso? Porque com essa expressão ele está trazendo menção aos 3 exemplos anteriores que deveriam ser lembrados. Quais são esses exemplos que ele trouxe? Os exemplos dos israelitas apóstatas, os incrédulos, os anjos rebeldes e os ímpios sodomitas pervertidos. Porque o propósito de Judas é mostrar que o juízo de Deus vem sobre aqueles que se rebelam contra Deus, contra a sua palavra. Não importa quem seja, se anjos ou se homens. Se homens ímpios ou se homens que se diziam estar em aliança com Deus. Porque Israel era uma nação com a qual Deus fez aliança. Mas ele fez perecer no deserto cerca de 2 milhões daquele povo. Nós vimos isso. Mesmo mediante tantos exemplos do castigo divino, os contemporâneos, Judas está alertando aqui, não estão dispostos sequer a ouvir a voz da razão. E o que acontece? As pessoas estão chamando para si a ira de Deus. As pessoas nos nossos dias ainda mais estão chamando para si a ira de Deus. Há muitos apóstatas que, quais loucos, estão atraindo o juízo divino para as suas vidas. Mas muitos deles são bem populares, alcançaram muita notoriedade. Sabe por meio de quê? Porque os próprios ímpios deram notoriedade a eles. Irmãos, quem dá popularidade a falsos mestres e apóstatas são os ímpios. Crente verdadeiro não dá notoriedade. Crente verdadeiro combate. Crente verdadeiro denuncia a apóstata. Crente verdadeiro identifica quando ouve, ele fica alerta, ele está atento à palavra de Deus, ele diz, opa, essa daqui é uma marca de um apóstata. Ele está falando isso aqui é outra marca. Cuidado. Essa fala aí precisa ser rejeitada. Esse ensinamento está errado. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é comida bonita, atraente, misturada com veneno. Então, quem dá popularidade, irmãos, são os ímpios. Pode ver. Quem abre seus canais de televisão
para dar notoriedade a apóstatas e falsos mestres? São os ímpios, não é? Porque é agradável aos ímpios ouvir heresias. O ímpio não quer ouvir a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho fere, dói, contraria. É bem melhor ouvir que Deus ama a todos indistintamente. Deus ama o adúltero, o idólatra, o efeminado, o corrupto, o feiticeiro, o glutão. O falso mestre vai ter muita aceitação. Vai ter notoriedade. Sabe por quê? Porque ele vai fazer casamento de famosos ímpios, vai abençoar uma união homossexual, vai rogar a Deus felicidades para quem está no terceiro, quarto ou quinto casamento, vai batizar inconfessos, vai ter ibope. As pessoas vão abrir seus canais, sua estrutura. E hoje a coisa está tão complicada que por meio desse novo modelo de divulgação de opinião, nós temos um novo modelo, né, de divulgação de opinião, são os podcasts. Tanto o falso quanto o verdadeiro mestre falam ao mesmo microfone. Já prestaram atenção? Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que saber muito. É lógico, separar uma coisa da outra. Por quê? Porque quem determina muitas vezes a presença dessas pessoas é a audiência, né? A quantidade de visualizações é que vai definir se vai se dar voz ou não a determinada pessoa. O fato, irmãos, é que Judas denuncia os apóstatas como aqueles que vivem de maneira imoral e que andam segundo as suas paixões. Por quê? Porque os apóstatas buscam atender suas vontades, seus instintos, sua natureza, porque eles são sonhadores alucinados. Eles têm sua teologia por meio daquilo que eles receberam. Eles vivem em outro mundo, eles interpretam os acontecimentos de outra maneira, completamente distinta da verdade e da realidade. Então, irmãos, as duas primeiras marcas distintivas dos apóstolos são sonhadores, alucinados e imorais. Mas eu quero trazer uma terceira nessa oportunidade. Eles são também insubordinados. Novamente, versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo. A palavra governo vem do original kuriotes, que quer dizer domínio, poder, senhorio. Alguém que possui domínio. Judas está aqui chamando a atenção, irmãos, para os irmãos de que esta marca precisa ser vista, porque toda a autoridade vem de Deus, e estes que rejeitam os governos estão rejeitando a autoridade. Paulo nos diz, né, que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, versículo 1, a parte B. Aqueles que exercem autoridade devem também estar debaixo de autoridade. E os apóstatas se colocam acima das Escrituras e acima, inclusive, dos apóstolos. Preste atenção, irmãos. O cristão precisa notar todos aqueles que têm uma disposição de rebelião. Você observar uma pessoa, mesmo que se diga cristão, que se diga temer a Deus, mas você olha, ele tem uma disposição de rebelião, de não se submeter. Ele sempre tem uma postura assim de estar acima ou por cima das coisas, inclusive até da Escritura. O mundo, irmãos, acha isso uma virtude, acha bonito. Inclusive muitos enaltecem a rebelião dos jovens, né? Os jovens que, com todo o seu vigor, com toda a sua vitalidade, eles têm essa disposição de querer romper com a autoridade estabelecida. Eles querem saber mais, compreender mais, e com muita facilidade eles se rebelam, não é? Você quer ver uma pessoa
acessar uma informação, você quer ver um jovem, principalmente criança, acessar uma informação, bota assim no envelope, algo dentro, feche, lacre e bote assim, não abra. Perigoso, não abra. Não dura muito tempo, não. As pessoas abrem. Principalmente as crianças, os jovens. Espírito de rebelião. O mundo acha isso uma virtude. Acha bonito, tal. Está mostrando sua liberdade, que ele não se submete, que a pessoa tem, que tem iniciativa, que tem caráter, disposição, mas o crente deve considerar isso um defeito grave. Essa disposição aqui é a disposição de apóstata, que não se submete a leis, que não se submete a ordens, que não se submete às autoridades, que não se submete à palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque os apóstatas, os falsos mestres, não querem estar subordinados a ninguém, nem a Deus. É claro que ele não diz isso abertamente. Ele não vai dizer isso abertamente. Mas quando eles estão rejeitando a autoridade da Escritura, estão abertamente declarando isto, mesmo que não com palavras diretas. Rejeitar, irmãos, a doutrina de Deus é um ato de rebeldia, de insubordinação ao soberano. Estabelecer sua própria doutrina, sua teologia, é definir-se como autoridade de si mesmo. O apóstolo Pedro trouxe este alerta para os irmãos da dispersão. Vamos ver novamente? Segura de novo Judas. Volta um pouquinho. Vá para 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. 2 de Pedro 2, 10, a parte A, está bem pertinho aí de Judas. Diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, olha quem eles estão seguindo, seus instintos, né? Seu coração, seguindo a carne, andam em imundas paixões, ou seja, são imorais, e menosprezam qualquer governo. Menosprezam qualquer governo. Eles são insubordinados. Quando nós começamos a abrir uma rápida parênteses, quando nós começamos a expor Judas, nós mostramos aos irmãos que há uma semelhança muito grande entre Pedro, a exposição do apóstolo Pedro, em especial esse capítulo 2 da segunda epístola, e Judas. É como nós dissemos inicialmente, irmãos, pode prestar atenção. Existem variações de vírus, existem variações de apóstatas e falsos mestres, que são igualmente danosos. Nós entendemos que Pedro está alertando para um tipo e Judas está alertando para outro tipo, mas são muito parecidos. Como diferenciar, ora, um apóstata de um falso mestre? Pedro e Judas dão algumas dicas. O importante é que nós estejamos atentos. Eles apresentam menos características em alguns momentos. Outros são outros. Qual a característica maior dos apóstatas aqui que Judas está trazendo? Eles entram de maneira sorrateira nas igrejas. Eles menosprezam qualquer tipo de governo, são insubordinados. Eles não querem se subordinar à lei de Deus. Eles não querem se subordinar a Deus, a Cristo. Eles não querem se subordinar à doutrina dos apóstolos. Esta mesma expressão, kuriotes, no grego, aparece nas epístolas de Paulo como domínio e potestade. Paulo nos diz que Cristo está sentado à direita de Deus, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Isso está lá em Efésios 1, 21. E em Colossenses 1, 16 diz que Cristo criou todas as coisas, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Judas, irmãos, quer focar aqui na autoridade divina, no senhorio de Cristo. Veja
que ele, o tempo todo, essa pequena epístola está enaltecendo a divindade de Cristo. Já começa isso, a gente olha isso desde o início, dos primeiros versículos, versículos 1, 2, 3 e 4, em especial no versículo 4, a parte B de Judas. Ele quer deixar claro aos seus leitores que Cristo é Deus. E por que isso? Porque os apóstatas rejeitam a autoridade de Cristo, rejeitam a divindade de Cristo, rejeitam deliberadamente toda a autoridade divina. E rejeitar aqui, irmãos, tem um sentido muito forte, é o sentido de desprezar, escarnecer, fazer pouco caso. Por quê? Porque o apóstata quer dominar sobre a sua própria vida. Ele não quer estar sob o senhorio de Cristo. Ele quer colocar de lado a lei divina e estabelecer a sua própria lei. Ele coloca de lado o evangelho de Jesus Cristo e estabelece o seu próprio evangelho. Ele coloca de lado a doutrina dos apóstolos e estabelece a sua própria doutrina. Baseada em quê? Nos sonhos alucinados que eles têm. Baseado em quê? No seu desejo de atender aos seus impulsos carnais. São sonhadores alucinados, são imorais. Não se submetem ao governo. Não é certo que uma seita aí traduziu a Bíblia ao seu bel prazer? Para quê? Preste bem atenção. Eles não se submetem ao senhorio de Cristo. Eles não reconhecem Cristo como Deus. Você já identifica. Quando vierem, ele disse, olha, você não crê em Cristo como Deus, não. Judas disse que isso é apostasia. Você identifica logo. A conversa é bonita. Você quer morar no céu? Você começa assim. Você quer morar no céu? Você quer viver no paraíso? Aqui dali é tudo um sonho. Aquela revistinha, aquela é tudo um sonho. Está alucinada. Voando. Porque ninguém vai para o céu. Aquele dali não vai não. Eles não querem se submeter a Cristo, não. Irmãos, quero concluir reforçando que os apóstatas possuem marcas distintivas. E são muito perigosos, porque se introduzem dissimuladamente no meio do povo de Deus. Eles entram de maneira furtiva, secreta. Mas a palavra de Deus nos dá, irmãos, instruções para identificá-los. Porque eles vão apresentar marcas, características. A igreja tem que ficar muito atenta. A primeira característica que nós vimos são sonhadores alucinados. Quem anda dizendo que teve uma visão, que teve um sonho, aqueles em que sua religião é baseada na visão, nos ensinos de um profeta, de uma profeta. Sonhadores, né? Teve uma visão, teve uma revelação e escreveu a sua doutrina. Sonhadores. Recebeu só eu recebi essa revelação exclusiva da parte de Deus. Irmãos, tudo que Deus quis revelar ao seu povo está na Escritura. A igreja precisa ficar atenta aos sonhadores alucinados, aos imorais, àqueles que se entregam às suas paixões, que não têm controle, que têm um domínio próprio. Tenha muito cuidado, irmãos. Tenha muito cuidado. Olha, eu vou dizer aos irmãos, alguns segmentos, inclusive reformados, você tem que ter cuidado. Porque eu percebo nos dias de hoje uma linha, sabe? Atentem bem para isso, irmãos. Alguns que querem tem uma palavrinha agora. Eu quero a cultura, eu quero restaurar a cultura. Restaurar a cultura. Sabe? Para aquele negócio. Aí, você tem que ter muito cuidado. Cuidado com isso.
Meu irmão, só vai haver uma verdadeira restauração. Pedro, graças a Deus pela carta de Pedro, sabe quando é que vai haver uma verdadeira restauração? Quando Cristo voltar. Cristo vai voltar. Aí tudo vai se desfazer, inclusive o céu vai se desfazer. O céu vai se desenrolar, vai se enrolar como um pergaminho. Vai haver estrondo. E isso que nós estamos vendo agora vai ser completamente transformado. As obras dos homens vão ser transformadas. Nossas vidas vão ser transformadas. Nossos corpos vão ser transformados. É aí que vai vir uma completa restauração. Aí vai ter restauração. Até lá, é pela graça. Então, alguns segmentos, tome cuidado, porque eles flertam um pouquinho assim com coisas perigosas. Se agora eu posso desfrutar de determinadas coisas. Deus criou, Deus fez, eu posso desfrutar de determinadas coisas. Tome cuidado, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu digo isso, inclusive, para não desonrar o nosso Deus. Então, fechando aqui um parêntese. Os apóstatas são imorais. Eles não têm controle, não têm domínio próprio. O crente deve ter domínio próprio. Paulo disse, se eu tiver que não comer carne por causa do meu irmão, eu não vou comer. Quem me controla? Tem um domínio. Em terceiro lugar, nós vimos, são insubordinados. Rebeldes que não se curvam a nenhuma autoridade, muito menos a autoridade de Cristo. Agora, não pense que o apóstata vai dizer claramente que ele não se submete, não, viu? É sorrateiro. Ele é escorregadinho. Cuidado. Alguns dizem claramente, foi um profeta, disse coisas boas. Veio aqui ao mundo, fez coisas muito boas. Muitos dos seus exemplos nós temos que seguir. Ele era Deus? Não, não. Tem autoridade sobre a sua vida? Tem não, só Jeová. Cristo é Deus. Vamos ver de novo? Veja aí, Judas. Vamos ver o que eu citei para os irmãos. Você vai decorar e você vai ver. Você vai ter esse versículo aqui, claro. Judas 4. Veja. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Dissimulação. Sorrateiro. Secreto. Secreto é, não disseram como são verdadeiramente, como eles são de fato. Não disseram como eles são, não disseram como pensam, não disseram qual é a sua teologia. Eles só se introduziram nas igrejas. Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Soberano e Senhor, o nosso Deus. Deus é soberano, Cristo é soberano. Esses rebeldes não se curvam às autoridades. Eles se estabelecem como autoridades. Eles se estabelecem como referência. Gravem bem isto, irmãos. Porque muitos estão rejeitando. Quando rejeita a palavra de Deus, quando rejeita a doutrina, está rejeitando Cristo. Quando rejeita o Evangelho, está rejeitando Cristo. Está rejeitando a lei de... Quem rejeita a lei de Deus, rejeita Deus, rejeita Cristo. Quem aparecer parecendo piedoso, temente a Deus, mas que desconsidera Cristo, é um apóstata. Você já sabe. É uma marca distintiva. Que Deus nos conceda, irmãos, capacidade de enxergar, identificar esses impostores e nos livre deles. Amém.